Pessoal, mais um detalhe importante que cada um dos gestores, seja supervisor, seja coordenador, seja líder, aquelas pessoas que são responsáveis por uma sessão, são responsáveis por uma célula, são responsáveis por aí uma equipe de produção, todos eles são gerentes de recursos humanos. Já foi lá atrás, ainda no momento em que era chamado de departamento pessoal, onde aquelas pessoas cuidavam aí também da parte de comportamento das pessoas. Hoje o RH mais moderno é um RH que tem poucas pessoas, não tem a quantidade de pessoas como tinham antes. E a responsabilidade hoje de recursos humanos é de desenvolver e aprimorar processos de RH. Então eles vão estar compondo o processo de como contrata a gente, de como promove as pessoas, de como demite as pessoas, de como paga as pessoas, de como dá feedback às pessoas, de como coloca as metas anuais. Então cada um desses são processos compostos e melhorados por RH que, uma vez a supervisão conhecendo esse processo, quando eles precisam trabalhar em alguns desses processos, por exemplo, promover uma pessoa, ele vai seguir esse processo. Quando ele vai contratar uma pessoa, ele vai seguir esse processo que já deve estar procedimentado. Tá? Então, hoje o RH ele serve para compor, desenvolver e aprimorar processos. Mas quem percebe insatisfação, por exemplo, nós vamos comentar daqui a pouco, é o supervisor. Ele tem que estar atento em relação a isso, né? Na minha época, a gente muitas vezes mandava o pessoal conversar com o RH, coisa que hoje nós temos que lidar dentro da área de trabalho. Então isso aí é uma tendência do RH moderno para que realmente a gente fique muito atento, principalmente na nossa área, em relação a fontes de insatisfação. Então, se nós estivermos atentos em relação a esses sinais de baixo engajamento, a gente vai estar antenado em relação a uma possível fonte de insatisfação, né? Por que as pessoas, elas, de alguma forma, estão mandando aquele sinal para a gente? Então, nós precisamos realmente, como gestores de RH, que é praticado hoje pela liderança de linha de frente ou por seus gestores de qualquer departamento, não só na produção, mas da área de administrativo também, cada gestor, cada supervisor, não só de produção, mas de manutenção, área administrativa, ele é um gestor de recursos humanos, ele tem que estar realmente atento aí à fonte de insatisfação das pessoas, né? E aí, o que ele pode fazer? Ele pode priorizar, né? Se você tem muitas vezes problema com refeição, com problema com transporte, muita hora extra, o local é muito quente, com falta de luminosidade, muita gente faltando, turnover. Então, quais são aí as fontes de insatisfação? Tem que começar a conversar com as pessoas para tentar entender o que está acontecendo e realmente priorizar as fontes mais relevantes. A gente não tem recurso e muitas vezes orçamento para poder lidar com tudo. Então nós temos que priorizar e começar a tratar as fontes mais relevantes, né? Termos ações. Pessoal, muitas delas não é necessário nenhum investimento, né? Já digo de passagem. Tem aqueles que a própria supervisão, com a ajuda da gerência, pode trabalhar para poder eliminar aquela fonte de insatisfação. Tem aquelas, logicamente, que tem que ser dividido aí com recursos humanos, para que muitas vezes necessite de um certo investimento, mas tem muita coisa que dá para fazer, muita insatisfação que dá para fazer, simplesmente aí conversando com as pessoas, com pequenas mudanças no dia a dia. Então, quando você começa a ouvir as pessoas em relação a essas fontes de insatisfação, o sentimento de importância dela, que nós já falamos, ela vai aumentando e as pessoas vão confiando mais na liderança e aumentando o seu nível de engajamento. E acompanhar as ações, né? É importante aí, no momento em que a gente começar a priorizar e começar a tomar as ações, realmente acompanhar para ver se aquelas ações estão realmente sendo implementadas e para que a gente possa dar resposta às pessoas. E aqui eu vou deixar uma coisa bem clara, pessoal, que eu sempre trabalhei isso em toda a minha vida e deu muito resultado.
As pessoas precisam de respostas, muito mais ainda do que soluções, porque muitas vezes a solução, para que a gente possa realmente eliminar aquela fonte de insatisfação que as pessoas relataram, muitas vezes ela não depende diretamente do supervisor de produção, do coordenador, do gerente. Depende de algo a mais em relação ao investimento, por exemplo. Então, de qualquer modo, sendo uma resposta positiva ou não tão positiva, precisa voltar com as pessoas e dar essa resposta clara para ela. Olha, você colocou essa fonte de satisfação, eu analisei, falei com fulano, falei com Beltrano, falei com a minha gerência, falei com a gerência de recursos humanos, falei com a direção e por tal motivo nós não vamos conseguir, pelo menos no momento, resolver esse problema. Mas eu, em respeito a você, eu estou retornando com uma resposta porque eu não quero deixar você sem resposta. E fecho o assunto. Então, o que não pode é ficar procrastinando essa resposta, tá? Levando com a barriga, porque as pessoas percebem. Então, você deve sim dar uma resposta para elas, mesmo que não exista aí uma aprovação para que seja solucionado definitivamente, porque muitas vezes não depende somente de você, depende de outros recursos. Então nunca se esqueça disso, pessoal. Dar respostas é muito mais importante do que dar soluções muitas vezes, ok? Então sempre dê resposta às pessoas, não deixe as pessoas sem resposta.